Olá pessoal, mais uma vez aqui é o Adson da Residência Pedagógica da Universidade Federal de Catalão e dando continuação no nosso último vídeo, onde eu falei sobre funções afim ou função polinomial do primeiro grau, e como continuação eu trouxe aqui hoje um conjunto de 5 aulas onde a gente vai aprender um pouquinho sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Como eu já falei, esse conjunto de vídeos, né, serão 5 aulas, onde a gente vai ver função, definição, gráfico, raízes da função quadrática, representação gráfica nas duas últimas aulas. Essa representação gráfica, vocês vão ver que está incluído aí muita coisa dentro disso, né? Porque a gente vai ver 4 principais passos para a gente conseguir representar essa função polinomial do segundo grau no gráfico. Então, para a gente dar início na nossa aula, vamos recordar o que é função. Então, função, eu trouxe até aqui nesse primeiro slide, a gente tem 2 conjuntos, né? Ou seja, a gente tem o conjunto A e B não vazivos, e uma função, ela é uma aplicação de A, que é o domínio, no conjunto B, que é o contradomínio. Ou seja, todo elemento de A tem, quando se aplica a função nesse elemento, ele leva num elemento do conjunto B. Então, veja bem o exemplo que a gente tem. O nosso primeiro exemplo, a gente tem um conjunto A, 3, 4 e 5, e a gente tem um conjunto B, 5, 6, 7 e 8. Então, veja bem, isso não é uma função. Por quê? Porque o 3 é um elemento de A e não tem relação com nenhum elemento em B. Ou seja, para que tenha uma relação de função, é necessário que todo elemento de A tenha um correspondente em B. A nossa figura do meio, a gente tem aí, mais uma vez, o elemento A, com 3 elementos, e o conjunto B, que é o contradomínio da nossa função, tem apenas 2 elementos. Ou seja, isso não é uma função, porque, mais uma vez, tem um elemento de A corresponde a mais de um elemento em B, certo? Na nossa última figura, a gente tem o A com 3 elementos e tem um conjunto B onde tem 4 elementos, porém satisfaz a nossa definição de função, que é cada elemento de A tem uma única relação com o elemento em B, certo? Mesmo que o conjunto B, que é o contradomínio, tenha um elemento a mais, mas não interfere, é uma função, tudo bem? E o que é uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau? Também, como também é chamada. Então, ela é uma função que leva dos conjuntos dos reais aos conjuntos dos reais, dada por uma lei, por uma forma. E essa forma é a função f de x, que é da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os números reais, certo? E uma única exigência é que o a seja diferente de 0. Aqui faltou o símbolo de diferente, mas eu já vou atualizar esse slide. Então, vejamos aqui alguns exemplos dessas funções quadráticas. Veja bem, o que é muito importante numa função quadrática? A gente saber identificar quem é o elemento A, quem é o elemento B e quem é o elemento C
de cada função, certo? Então, veja bem, a nossa primeira função f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, o que é o nosso elemento A? O elemento A, ele sempre vai ser o elemento que acompanha o termo x ao quadrado, ou seja, é o nosso 3. O termo B, ele é o termo que acompanha a variável x, apenas o x, tá? Então, é o menos 4 aqui dessa função. E o termo C, que é a nossa constante da nossa função, né? Mais 1, sempre vai ser a constante, ou seja, o termo que não acompanha nenhuma variável x. A nossa segunda função, f de x, é igual a x ao quadrado menos 1. Nesse caso, ó, não tem nada acompanhando x ao quadrado. Quando não tem nada, quer dizer que é o 1, né? Que tem um 1 multiplicando x aqui. Então, o A é igual a 1. Que é o nosso B? Mas espera aí, essa função não apareceu o B. Não tem nenhum x, né, acompanhando. Não tem nenhum número acompanhando o x, nem apareceu o x. O x elevado a 1, né? Ou seja, só o x aqui com expoente 1, né? Então, não apareceu. Quando não aparece, significa o quê? Que existe um zero multiplicando esse termo. E se existe o zero multiplicando esse termo, logo ele vai ser igual a zero e por isso ele não existe, tá? Aliás, ele não existe não, ele é zero. E o termo C? O termo C é o menos 1, que é a nossa constante da nossa função aí, tá? Opa, vamos voltar aqui. Veja bem, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Essa aqui já ficou mais fácil de visualizar quem são os elementos. O A igual a 2, B igual a 3 e o C igual a 5. A nossa quarta função, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x. Veja bem, como eu falei aqui na função 2, aqui não tinha nenhum elemento acompanhando o x. Então, qual elemento é esse? É o elemento 1. Agora, a gente tem um menos x. Que elemento vai ser esse? Vai ser o menos 1, certo? Então, o termo A é igual a menos 1. O termo B é o que acompanha a variável x. Está aqui. É o 8, né? E, peraí, não apareceu o termo C na função. Isso significa o quê? Significa que o nosso C é igual a 0. E o último exemplozinho que eu trouxe aqui para vocês, de exemplos de funções quadráticas, é o f de x é igual a menos 4x ao quadrado, onde não aparece nem o termo b e nem o termo c. E se não aparece, isso significa o quê? Que eles são igual a 0. Onde, então, ficou de que forma? A é igual a menos 4, b igual a 0 e c igual a 0 também. Então, o que é essa função quadrada? De que maneira que a gente vai conseguir visualizar essa função no gráfico? A gente viu que lá na função afim, a função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta, né? O seu gráfico é uma reta. E a função do segundo grau, polinomial do segundo grau? De que maneira que vai ser o seu gráfico? O seu gráfico vai ser uma parábola, certo? Onde o termo que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o termo A, ele define se essa parábola vai ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então aqui eu não vou me aprofundar muito sobre o gráfico aqui nessa aula. Vou deixar, a gente vai ter uma aula só sobre isso, certo? E assista aí o nosso próximo vídeo, dando continuidade a essa aula. Obrigado.
Olá pessoal, aqui é o Alisson da Residência Pedagógica da Universidade Federal de Catalão. Estamos aqui com a nossa aula 2, a nossa aula sobre gráficos. Na aula 1 a gente fez uma leve introdução sobre funções, sobre o que é uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. A gente viu a definição, de qual é a lei de formação dessa função. A gente viu também alguns exemplos de funções dos polinomiais do segundo grau. A gente aprendeu a identificar quem são os nossos termos A, B e C de cada função. E, por último, a gente fez uma leve introdução sobre gráfico, para a gente visualizar de que maneira é o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, da função quadrática. A gente viu que ele é uma parábola, o gráfico dessa função é uma parábola. E dentro desse gráfico existem algumas coisas que a gente deixou uma aulinha separada só para gráfico. Coisas que são importantes e que vão servir para a gente tirar essa forma, às vezes, abstrata de enxergar o que é uma função quadrática, Porque quando a gente vê só a definição, muitas vezes a gente não consegue visualizar qual é a forma desse gráfico. Então, essa aula a gente fala sobre isso. E, fazendo aqui mais uma vez a introdução, já falei que o gráfico dessa função é uma parábola e existem duas possibilidades dessa parábola. Ou ela vai ter a concavidade voltada para cima, ou ela vai ter a concavidade voltada para baixo. E nesse caso, de que forma que a gente vai descobrir isso? Então, a partir de agora, quando a gente olhar para uma função do segundo grau, para uma função quadrática, já no primeiro momento, a gente vai conseguir identificar isso. De que maneira? O que define isso? É o nosso termo A. Se o A, que é aquele termo que acompanha o x ao quadrado, se ele for maior do que zero, a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, certo? Então, o que isso significa? Significa que a gente tem aqui uma parábola que está vindo, ela está vindo, passa pelo ponto V, que eu vou falar sobre ele agorinha, e continua subindo para o mais infinito. Então, essa parábola com a concavidade voltada para cima, se a gente agora focar lá no nosso ponto V, o que esse ponto V, que é o vértice da nossa parábola, o que esse ponto significa? Significa, nesse caso, que ele é o ponto de mínimo dessa parábola, dessa função, certo? Ou seja, ele é o ponto mínimo em que essa parábola vai assumir, porque ele chega até esse ponto e é exatamente nesse ponto que ela volta a subir até o mais infinito, tudo bem? Então, o ponto V é o vértice da parábola, ou quando o A maior que zero, ele também pode ser chamado de ponto de mínimo. E se o A for menor que zero, Alisson, como é que faz? Nesse caso, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo, certo? Dessa maneira aí que a gente está visualizando no slide. E agora, a gente também tem o nosso ponto V. Mas agora, o que esse ponto V significa? Veja bem que a gente tem aqui uma parábola que está subindo, ela está vindo aqui da esquerda, certo? Ela está subindo e o ponto máximo que ela vai atingir, o ponto máximo que essa função vai atingir é o ponto V, certo? Nesse caso, o vértice da parábola, quando o A menor que zero, ele representa o ponto de máximo que essa função vai assumir. E daqui ele volta a descer até o infinito, certo? Então, para a gente aprender a construir, a esboçar o gráfico dessa função quadrática, a gente precisa de 3 coisas. O primeiro é encontrar os zeros da função.
Quem são os zeros da função? Se a gente voltar e lembrar agora das equações do segundo grau, os zeros da função são exatamente as raízes da função. Então, o zero e raiz da função é a mesma coisa. E a gente vai ter uma aulinha específica sobre isso, aprendendo a calcular as raízes da função. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente precisa é saber quem é o ponto, onde é o ponto em que a função intercepta o eixo y, né, o eixo das ordenadas. A gente vai ter uma aulinha também falando sobre isso, aprendendo a calcular esse ponto. E, por último, a gente precisa saber quem é o nosso ponto de máximo ou de mínimo da parábola. Ou seja, a gente precisa conhecer quem é o nosso vértice da parábola. Certo? São aí as 3 coisas que a gente precisa para conseguir esboçar o gráfico dessa função. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender a realizar esse esboço, a realizar também esses cálculos para a gente conseguir fazer uma representação gráfica dessa função. Então, por enquanto, eu agradeço aí a visualização de cada um de vocês e te aguardo na próxima aula. Obrigado!